Olá a todos. Então, vamos iniciar nossa aula e hoje nós estaremos falando sobre os fatores do parto, especificadamente sobre a bacia, feto e a contração. Então, esses três mecanismos, eles precisam estar em harmonia para que haja um parto normal de forma satisfatória. Então, a bacia, o feto e a contração são fatores importantes e eles atuam diretamente na dinâmica do parto. A bacia obstétrica, porque ela precisa ter forma e tamanhos compatíveis com o feto para facilitar a passagem desse no canal do parto. A contração uterina, porque é a força que vai impulsionar, que vai empurrar o feto até que ele seja completamente expulso e nasça, propriamente dito. E o feto, porque ele precisa ter dimensões, tamanhos adequados ou adaptáveis que para percorrer todos todas as estruturas relacionadas aí ao mecanismo do parto. Olá a todos. Então vamos iniciar a nossa aula e hoje falaremos sobre os fatores do parto, especificadamente a bacia, o feto e a contração. Esses três mecanismos, eles são importantes na atenção obstétrica, porque eles precisam ter harmonia entre eles para que a gente tenha um nascimento saudável por via vaginal do bebê. E eles vão atuar diretamente na dinâmica do parto. A bacia obstétrica, ela é importante porque ela precisa ter tamanho e formas compatíveis com a do feto. A contração uterina nada mais é do que a força que vai impulsionar, ou seja, vai empurrar o feto até a completa expulsão dele e culminando no nascimento. E o feto, ele precisa ter dimensões ou medidas adaptáveis às da bacia, porque ele vai ter movimentos próprios e intrínsecos, né, que vão culminar com o seu nascimento por via vaginal. Então, esses três fatores, eles precisam ser harmônicos entre si para que nós tenhamos um nascimento de forma saudável por via vaginal. A bacia obstétrica, ela é formada por dois ossos pélvicos lateralmente, né? E temos aí também o sátero e o cóccix. Então, a bacia obstétrica ela é formada por essas estruturas ósseas. Em partes específicas dessa bacia obstétrica, nós temos aí mais significativo a articulação sacroiliaca, o promotor, a espinha isquiática, a eminência iliopectínea, a sínfise púbica, que é a tuberosidade isquiática. A mensuração dessa bacia obstétrica ela pode ser feita por meio do toque vaginal, e aí é fundamental esse toque vaginal no sentido de conhecer os diâmetros reais dessa estrutura óssea. Durante a gestação, por efeito hormonal, nós vamos ter aí um relaxamento das articulações da bacia, o que vai fazer com que as mulheres tenham uma ampliação dos diâmetros da pelve materna. Dividimos essa bacia obstétrica em três estreitos, e aí nós temos o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior, e esses estreitos aí eles têm importância significativa no mecanismo do parto. O primeiro deles é o estreito superior, ele lateralmente ele é delimitado aí pela articulação sacroiliaca, posteriormente pelo promontório e anteriormente pela borda superior da sínfise púbica. Nós temos três diâmetros principais no estreito superior, que é o diâmetro anteroposterior, o diâmetro transverso, médio e os diâmetros oblíquos. Aqui nós temos uma imagem que exemplifica esses diâmetros aí do estreito superior. Então, o diâmetro anteroposterior, novamente, o diâmetro transverso médio e o diâmetro oblíquo. O diâmetro anteroposterior, ele tem
uma medida em torno de 11 centímetros, e esse diâmetro ele que vai corresponder ao espaço real que a cabeça do feto vai ultrapassar durante o parto. Já o diâmetro transverso médio, ele mede em torno de 12 centímetros. E os diâmetros oblíquos também têm aí uma medida em torno de 12 centímetros. No trabalho de parto, situações que vão estar envolvidas diretamente aí com o estreito superior e de problemas que podem estar sendo ocasionados nesse momento aí do mecanismo do parto, nós temos a dificuldade de encaixamento da cabeça fetal. Então, o feto pode apresentar dificuldades de encaixar a cabeça no estreito superior devido principalmente aos diâmetros serem menores e aí não sendo compatíveis com a cabeça fetal. O estreito médio, ele é composto pela borda superior do osso púbico e pelas espinhas isquiáticas de ambos os lados da pelve. E ele tem uma forma mais ou menos circular, então ele tem uma forma mais arredondada. Nós temos dois diâmetros nesse estreito médio, que é o sáter médio púbico e o diâmetro biciático. Então, o diâmetro sáter médio púbico, ele vai do meio da terceira vértebra sacral até a borda inferior da sínfise púbica e tem uma medida em torno de 12 centímetros. Já o diâmetro biciático, ele é um diâmetro transverso e é situado entre as espinhas ciáticas, que mede em torno de 10,5 centímetros. Aqui, só trazendo a localização dessas estruturas que têm relação aí direta com o estreito médio, então a espinha ciática, isquiática, ou também chamada ciática, iminência iliopectínea e a sínfise púbica. No estreito médio, essas espinhas ciáticas, elas são percebidas a partir do toque vaginal, certo? E elas têm importância porque é a partir delas que nós temos aí o plano de Lee. Então, o plano de Lee, ele faz se basear a partir das espinhas ciáticas. Então, na altura das espinhas ciáticas, nós vamos ter o plano de Lee 0. Teremos também aí, temos também aí nessa região os nervos que serão anestesiados para a realização da episiotomia, e aí é o nervo pudendo, então ele se localiza aí na região de estreito médio, e as espinhas ciáticas muito proeminentes, ou seja, grandes, elas dificultam o parto por via vaginal, ou às vezes até impossibilita esse parto normal de estar acontecendo. E aí o que podemos ter relacionado ao estreito médio de problemas durante o parto é a parada da proteção do parto por causa dessas espinhas ciáticas proeminentes. Então, como comentamos anteriormente, o plano de Lee 0, ele vai estar localizado na altura das espinhas ciáticas. Ele é realizado com o intuito de avaliar a descida fetal e a proteção do trabalho de parto. Como ponto de referência que já abordamos, nós temos aí as espinhas ciáticas, que é o plano de Lee 0. Acima dessas espinhas ciáticas, nós temos valores correspondentes como negativos. Então, -1, -2, -3 e por aí vai. E abaixo da espinha ciática, nós temos numerações positivas. Então, planos de Lee positivos. Então, +1, +2, +3. Essa classificação do plano de Lee, positiva ou negativa, ela vai corresponder à distância em centímetros que a cabeça do feto vai estar em relação ao estreito médio. Então, se eu tenho pontuações negativas, eu tenho centímetros de localização do estreito médio. Então, significa que a cabeça do feto ele não atingiu aí ainda o estreito médio. E se eu tenho numerações positivas no plano de Lee, significa que essa cabeça fetal ela já passou em centímetros do plano de Lee, do plano de Lee. E concluímos dessa forma que acima das espinhas ciáticas o feto ainda não se insinuou
E abaixo das espinhas ciáticas, ou seja, as numerações positivas, o feto já está insinuado. E aí, o desprendimento da cabeça fetal ela vai ocorrer quando o feto atinge o plano de Lee mais 4. Então, pontuação aí mais 4. Então, aí o nascimento já está ocorrendo. Aqui é uma imagem que exemplifica essa situação. Então, a altura das espinhas ciáticas, nós temos plano de Lee 0. Acima dela, pontuações negativas. Abaixo dela, pontuações positivas. No estreito inferior, ele é delimitado pela borda inferior da sínfise púbica e posteriormente pelo cóccix, a ponta do cóccix. Essa ponta do tórax, ela, na verdade, vai ser um limite anatômico, porque no momento aí da passagem do feto, da cabeça fetal por essa região, o cóccix, ele vai ser empurrado devido à passagem da cabeça fetal para trás pelo feto, e aí a gente vai ter um ganho de espaço em torno de 2 centímetros. Tem como ponto de referência ainda o estreito inferior, os músculos sacroiliacos e os isquiococcígeos. Temos como problemas que pode ocorrer nesse estreito inferior prolongamento do período expulsivo e a dificuldade do feto em realizar a deflexão da cabeça, que falaremos um pouco mais adiante a respeito dos graus de deflexão. Classificamos essa bacia obstétrica ainda em 4 tipos, tá? Então, relacionada ao seu formato anatômico. Então, nós temos aí uma bacia que pode ser ginecoide, uma bacia que pode ser androide, uma bacia que pode ser platipeloide e uma bacia que pode ser antropoide. Então, os formatos das bacias, elas têm influência interna e externa diretamente relacionada ao parto. Uma bacia anteroide, ela possui um diâmetro transverso reduzido e o antero posterior amplo. E é uma bacia mais comum nos homens, então não é uma bacia muito favorável para o parto normal. Uma bacia antropoide, ela é uma bacia mais estreitada e achatada, como vocês podem perceber na imagem anterior. Também não é uma bacia que favorece muito o parto normal. A bacia ginecoide, ela já tem um diâmetro transverso e um diâmetro anteroposterior amplo e proporcional, ou seja, isso acaba facilitando o nascimento, tá? A passagem do feto, e isso facilita o parto normal. E a bacia platipeloide, que ela é uma pelve mais achatada também, os diâmetros dela não são tão bons tão favoráveis para o parto normal. Então, dentre esses tipos de bacia, o que mais favorece o parto vaginal, o parto normal, é a pelve ginecoide, a bacia ginecoide. Aqui nós temos uma figura que traz comparativos entre esses 4 tipos de bacia, e aí o que nós comentamos anteriormente, a bacia ginecoide é a que acaba mais favorecendo o parto normal. Então, ela é que está mais presente nas mulheres, em torno de 50% a 62%. Ela tem o estreito superior mais arredondado, e isso facilita a insinuação fetal. As espinhas isquiáticas ou ciáticas, elas são pouco salientes e um pouco separadas. Então, isso facilita a passagem também do feto. E o prognóstico para o parto ele é excelente, tá? Sendo o tipo de bacia melhor, sendo a melhor tipo de bacia para o parto normal. Temos também, classificamos a bacia também, além dessa estrutura óssea, em bacia mole, que nada mais é do que os músculos, tá? Que fazem parte dessa estrutura. E aí vai compreender o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. A pelve óssea e a bacia mole, elas formam o conjunto que vai ser chamado de canal de parto, e por causa da imbebição intravídica, o trajeto mole ele vai adquirir a elasticidade necessária
para que o feto possa transpô-lo. Então, isso acaba favorecendo aí o nascimento também. O diafragma pélvico, ele é formado pelos músculos pubo-retal, pubo-coccígeo, os músculos levantadores do ânus e o isco-cóccicos. E aí, na linha mediana, nós temos uma fenda por onde vai passar a uretra, a vagina e o reto. E o diafragma urogenital, ele é constituído aí pelo músculo bulbo cavernoso, isco cavernoso, transverso superficial do períneo e o esfíncter externo do ânus.